compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Eu vou pedir que você abra a tua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Queremos estar com o nosso coração aberto para receber algo especial do Senhor para a nossa vida nessa noite. Isaías 55, versos 8 e 9. Você pode se colocar em pé para lermos a palavra do Senhor? Isaías 55? 55. Isaías 55. Vamos aguardar os nossos irmãos encontrarem. 55, 8 e 9. 8 e 9. Ok. Nós temos aqui um texto assim bem especial para nós meditarmos nesta noite. E nós queremos que Deus venha revelar a palavra dele ao nosso coração. E eu creio que Deus sempre sabe aquilo que nós estamos precisando de receber, né? Às vezes a gente vem e faz a nossa oração em casa, pede para o Senhor aquilo que a gente quer, mas às vezes a gente chega aqui e o Senhor fala, você precisa muito mais do que isso que você está pedindo, né? E o Senhor ministra sobre as nossas vidas. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém? Acho que a nossa irmã precisa de ajuda ali. Eu peço que alguém ajude a nossa irmã ali, por favor. Vamos aguardar um pouquinho, não tem problema. Vamos aguardar, que é importante que todos nós leamos a palavra do Senhor. Isaías 55, versos 8 e 9. É um texto, como eu estava falando, muito importante. Esse texto trata de uma profecia dada, né, a um rei que ele nem sequer existia ainda, rei Ciro, né? Então, uma palavra muito tremenda, muito poderosa, que Deus trouxe através do profeta, aonde ele ia libertar o povo de Israel. E foi o rei que venceu a Babilônia, né? Foi o rei que fez história, porque Deus levantou e Deus usou, e Deus falou que estaria, né, usando a vida dele. Ele nem conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor, aqui quando a gente lê o texto no início, fala que ele nem conhecia o Senhor, e o Senhor já estava dando ali uma promessa, né, para a vida dele, para que ele fosse então instrumento de Deus, mesmo ele nem conhecendo o Senhor, para que ele pudesse então libertar o povo de Israel. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Então diz assim, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Vamos ler novamente? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Que promessa maravilhosa, que palavra maravilhosa. Você pode se assentar. Quando eu estava meditando nesse texto, Deus estava ministrando muito no meu coração, e eu quero usar como tema desse texto, desta pregação, desta reflexão nessa noite, aprendendo a lidar com as frustrações. Uau! Aprendendo a lidar com as frustrações. Algo que Deus estava colocando no meu coração, e eu achei assim, algo muito especial que Deus com certeza quer. Já falou comigo, vai falar mais comigo e vai falar com você também. Quem de nós já não enfrentou uma frustração na vida? Será que tem alguém que nunca teve uma frustração, que nunca enfrentou uma desilusão, algo, né, que você de repente sonhou, planejou e aquilo não aconteceu?
Todos nós, né? Todos nós passamos por momentos que nos frustramos, né? Por situações que nós somos frustrados na nossa vida, na nossa caminhada. Então, todos nós frustramos. Segundo o dicionário, eu fui buscar aqui a definição desta palavra. Diz o dicionário que a frustração é uma ilusão da expectativa que criamos com algo ou alguém. Uma frustração acontece quando você nutre alguma expectativa com relação a algo ou alguém, e aquela expectativa não se confirma. Então vem aquele sentimento que nós chamamos de frustração. Às vezes você conversa com alguém, a pessoa está meio triste, abatida, e você fala, mas o que aconteceu? O que está passando? Você fala assim, estou frustrada. Já ouviu isso? Estou frustrada. Então, quando nós planejamos algo na nossa vida, e todos nós temos que fazer os nossos planos, os nossos projetos de vida, eu sempre falo isso aqui. Quando nós fazemos os nossos planos e nós colocamos tudo no seu devido lugar, e de repente a gente está caminhando, e algo acontece no meio dessa trajetória, e aquele plano que talvez você investiu tanto tempo, você investiu talvez dinheiro, você investiu esforços físicos, você envolveu às vezes tantas pessoas, e de repente aquele plano ele não se estabelece, ele não se confirma na tua vida. Então você olha para aquela situação e fala, puxa, o que vai ser agora? O que eu vou fazer agora? Né? Quando nós colocamos todas as nossas forças, né, a nossa expectativa naquela situação, algo, às vezes um projeto grande, às vezes um projeto pessoal, nós colocamos toda a nossa expectativa naquele projeto e de repente aquele projeto não acontece. Vem aquela frustração, vem aquele sentimento que enche o nosso coração e de repente a gente para e fala, e agora o que vai ser? Não tenho coragem de começar tudo de novo. Será que tem que começar tudo de novo? Não tenho coragem. Foi muito esforço, foi muito empenho, né? Foi muitas vezes despesas, gastos, né, financeiros. E a gente então tem que lidar com aquele sentimento de frustração, né, com aquela situação, muitas vezes de perda, né, que a gente passa. A gente tem que lidar com essas sensações, com esses sentimentos que nós então carregamos. Nós nos frustramos, por exemplo, como de repente você tem uma empresa e você contrata um funcionário, e você olha e fala, nossa, essa pessoa é excelente, né? Tem aquele perfil que eu preciso, e de repente você cria uma expectativa sobre aquela pessoa, e a pessoa vem, não dá aquele retorno que você esperava. Então você se frustra, né? Nós nos frustramos com as pessoas. De repente alguém que você conhece, aquela pessoa tem alguma atitude de deslealdade com você, né? Alguém que você confia e de repente, né, surge alguma situação ali que você se decepciona e você então fica frustrado com aquelas pessoas. Não é verdade? Acontece, coisas que acontecem na nossa vida. Muitas das vezes, como eu falei, um negócio, né, que não deu certo, houve uma falência, uma empresa, uma situação que não deu certo, e você então fica frustrado com aquela situação. Muitas das vezes um relacionamento, você cria uma expectativa, às vezes em cima de alguém que você conhece, e aquele relacionamento não acontece, você tem que lidar com aquele sentimento de frustração. Enfim, tanta coisa que pode acontecer na nossa vida, né? Um emprego que você foi, se esforçou, e de repente chegou lá, estava super animado naquele trabalho, dando o teu melhor, de repente o chefe chega e diz, olha, né, vamos ter que dispensar você. E você vê, puxa, me dediquei tanto, eu estava tão animado com esse trabalho, então, e você então recebe aquela notícia. Então são várias coisas que acontecem na nossa vida que causam frustrações. Agora, o que vai fazer diferença na nossa vida? Como nós lemos aqui no texto, né? Nós temos os nossos planos, nós temos os nossos projetos, mas Deus também tem os seus planos e também tem os seus projetos para cada um de nós. Quando o Senhor nos criou, quando o Senhor nos formou, Ele olhou para você, Ele fez você do jeitinho que você é. Ah, mas eu não gosto do meu jeito, eu gostaria que meu cabelo fosse diferente, Deus te fez assim, do jeito que você é. Ele quer usar o jeito que Ele te fez para um propósito específico na tua vida. Amém? Amém. Às vezes nós começamos a olhar algumas coisas e até mesmo, né, julgar algumas coisas, mas Deus é perfeito no plano dele. Será que Deus errou quando me fez assim?
Eu às vezes me questionava, eu falava assim, talvez eu tinha que ter nascido numa outra família. Deus acho que errou, eu tinha que ter nascido num outro lugar, né? Num outro estado, num outro país, enfim. Será que Deus errou? Claro que não, Ele não errou. Porque Ele tem um plano e aquilo faz parte de um processo, de um projeto que Ele tem para cada um de nós. Amém? Amém. Então nós nos frustramos com as pessoas e nós vemos personagens bíblicos que também se frustram, né? Então nós nos frustramos conosco mesmo. Nós vemos aqui Paulo fala em Romanos 7,19: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Paulo ele ficava frustrado quando ele olhava para ele e dizia assim, eu quero fazer, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer. E aquilo que eu não quero eu faço. Aquilo que eu não quero, aquilo que desagrada a Deus, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então, Paulo muitas vezes se sentia frustrado por coisas que ele fazia, que ele não queria fazer, que ele sabia que não agradava ao Senhor. Nós nos frustramos com outras pessoas, como eu acabei de falar aqui, né? Nós nos frustramos com os projetos que nós realizamos e não dão certo. A frustração é um momento de muita dificuldade. Fizemos todos os planos e deu errado. Talvez você possa estar lembrando de alguma situação que você viveu. Eu lembro de uma situação que eu vivi logo no meu início de caminhada ministerial, que eu tinha um sonho profissional. Eu tinha um sonho, eu estava estudando, minha família não tinha condição de pagar cursinho na época, assim, como sempre, muito concorrido, alguns cursos da faculdade muito concorridos. Eu estudava em casa, ia assim batalhando, dando o meu melhor, e por 2 vezes eu prestei o vestibular e não consegui passar. E era um sonho no meu coração, e hoje às vezes eu falo com alguma pessoa, você era advogado, não queria ser advogado. Você é advogado? Puxa, que legal, advogado, né? Era o meu sonho ser uma advogada. Mas não era o sonho de Deus que eu fosse uma advogada. Deus tinha outro plano, Deus tinha outro projeto para a minha vida. E quando, eu me lembro assim que quando tive um chamado para ir para o ministério, eu fiquei assim num conflito dentro do meu coração, mas eu tenho esse sonho, meu sonho é ir para uma faculdade, fazer direito, esse é o meu sonho. E de repente eu entendia no meu coração que eu tinha que abrir mão do meu sonho para então realizar o sonho que Deus tinha para a minha vida. Deus estava falando comigo, Deus estava me chamando para o ministério, e eu estava dentro de mim com um conflito interior muito grande. Como que pode? Mas eu tenho um sonho, eu tenho projetos na minha vida, como que vai ser isso dentro de mim? E eu estava vivendo aquela situação, daquele conflito, porque eu estava me sentindo frustrada por já estar tentando, mas eu queria continuar tentando. E como que eu vou fazer se eu vou para o ministério, se eu vou para esse lado, eu tenho que focar então no estudo de teologia, eu tenho que focar em outras coisas, mas e aqui? Agora como que fica? Foi um momento de decisão que Deus trouxe uma graça sobre o meu coração e algo muito forte no meu coração para dizer não, confia, porque como diz aqui a palavra do Senhor em Isaías, os sonhos de Deus são muito mais altos do que os nossos sonhos. Com certeza, se Deus tivesse permitido eu fazer, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, não teria tido tanta experiência que eu vivi nesse tempo da minha vida de caminhada de ministério. E em todo o tempo digo, eu não me arrependo da decisão que eu tomei. Em momento nenhum, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas qualquer caminho vai ter dificuldades, vai ter situações que você vai ter que lidar, que você vai ter que vencer, para você crescer, para você aprender, para você amadurecer. Não é fácil, como ser um profissional de qualidade, você tem que se dedicar muito, você tem que estudar muito, né? Você tem que se aperfeiçoar muito na profissão que você busca. Então, todo caminho tem as suas dificuldades, mas quando eu fiz a escolha, eu vi que Deus trabalhou aquilo no meu coração e veio aquela alegria de ver quanta coisa Deus ia poder realizar através da minha vida. E eu passei então a sonhar um sonho que era de Deus. Que era viver pro ministério, que era viver lutando pela causa do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Amém. Sentir algumas frustrações leva a um desânimo e incômodo. Muitas das vezes a pessoa
que se sente frustrada, né? Ela se sente desanimada, ela se sente desencorajada. Às vezes ela não quer mais tentar novamente buscar um outro caminho, ela acha que é difícil demais, que já foi tão difícil, e às vezes a pessoa ela se bloqueia, ela para a vida dela, por não ter conseguido levar em frente aquilo que ela tinha planejado, aquilo que ela tinha sonhado. E muitas das vezes tem pessoas que chegam até a entrar no processo de depressão por causa disso. Por exemplo, um relacionamento, né, um sonho de um projeto de um casamento, algo que está tudo organizado para acontecer e aquela noiva está sonhando com aquele dia, de repente, perto daquela data de se realizar o casamento, como nós vimos, não sei se vocês chegaram a acompanhar na mídia, uma blogueira bem famosa que estava postando todo um casamento caríssimo que estava realizando, e ali, na mesma semana, simplesmente o noivo desistiu de se casar. E o que ela fez? Pela primeira vez na vida eu vi alguém se casar sozinha. Como ela estava com uma festa imensa, toda paga, ela disse, eu não vou perder. E ela foi de noiva para uma cerimônia sozinha. E as pessoas começaram a achar, uau, como uma pessoa supera, né, uma situação dessa, e uma semana depois ela tinha cometido suicídio. Então tem situações na vida de frustração que as pessoas lidam, que muitas das vezes levam a uma causa de depressão, uma situação difícil de lidar. Então nós somos seres humanos e nós passamos por essas situações. Agora só nós, né, que passamos por essas situações, nós vamos ler personagens bíblicos. Nós vamos ver situações que a Bíblia relata para nós, de homens, né, que fizeram a história, pessoas que hoje nós lemos a história, que edificam a nossa fé, que nos ensinam, também passaram por momentos de frustrações. Um deles foi Jó, né? Jó ficou muito frustrado com quem? Com seus amigos. Naquele momento que Jó mais precisava daqueles amigos que talvez estavam todo dia ali junto com ele, né, conversando, talvez tomando um cafezinho da tarde ali com ele, e de repente quando ele começa a passar por uma situação difícil, de prova na vida dele, o que acontece? Aquele momento que ele já perdeu filhos, perdeu família, perdeu seus bens, estava ali com o seu corpo todo ferido, machucado, doente, aqueles amigos então começam a vir. Uau, que bom, né? Os amigos vêm visitar, mas o que os amigos vinham fazer com Jó? Não, tem algo errado na tua vida. Você está em pecado, tem algo errado aí, você não está agradando a Deus, tem alguma coisa. E aqueles amigos então vêm para Jó para condená-lo, né? Para falar contra a vida dele, para tentar ajudar ele a achar o pecado que estava causando toda aquela situação na vida dele. Então Jó ele fala, bem sei que tu tudo podes, em nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mesmo na situação difícil que Jó estava, ele pega e ele ora ao Senhor e ele fala, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mesmo diante daquela situação, daquela frustração, que talvez ele esperava que aqueles amigos chegassem para confortá-lo, para orar com ele, para trazer uma palavra, né, de ânimo, dizer, vai em frente, você vai vencer essa situação, estamos aqui junto para caminhar com você. Os amigos, então, nesse momento, não estão ali com ele. Nós vemos Paulo também. Quando nós estudamos a história de Paulo, ele estava indo para Jerusalém. O propósito de Paulo, antes dele ter um encontro, né, com Jesus ali no caminho de Damasco, ele estava indo firme, perseguindo os cristãos, né? Ele era conhecido, onde ele chegava, os cristãos sabiam, tinham que fugir mesmo. Era uma pessoa extremamente perigosa, ele estava ali zelando pela lei, né? Então, perseguindo os cristãos, matando cristãos, enfim. E Paulo então saiu animado naquela situação e de repente ele tem um encontro com Jesus. E naquele encontro, então, Jesus vem, toca na vida dele, Paulo, ele fica cego naquele momento, e ele então ele fala que ele teve ali aquela experiência, né, com Jesus, Jesus toca na vida dele, e ele então ali tem que ser
conduzido até Ananias, que vai orar por ele, e ele vai então retomar a visão dele, e ele tem certeza ali que ele teve uma experiência de encontro verdadeiro com Jesus, que ele viu Jesus naquele caminho. Aí o que acontece? Diante da situação, Paulo então agora fica animado. Puxa, eu vou poder então ir lá para Jerusalém, eu vou poder encontrar os discípulos que estavam com Jesus, eu vou poder dar meu testemunho do meu encontro com Jesus, aquilo que Deus fez na minha vida. E quando ele chega em Jerusalém, o que acontece? Quando ele chega em Jerusalém, as pessoas começam, ele chega, tenta entrar no templo, e as pessoas então começam xingar ele: sai daqui, você é matador de cristão, você é perseguidor, sai daqui. E ele de repente tem toda aquela expectativa que ele vai chegar ali, e o que acontece? Então ele tem que sair daquela cidade, porque ele não consegue ficar ali, porque ele é uma pessoa que estava perseguindo, e de repente como que as pessoas iam confiar-se tão rapidamente nele, né? Mas o que nós percebemos aqui na história de Paulo, como também a gente percebeu aqui, a gente percebe na história de Jó, que os planos, né, que foram frustrados eram planos deles. Foram frustrados, não se realizaram, porque não eram planos de Deus. No caso de Paulo, a gente vê que ele saiu dali e ele foi então se retirar. Ele foi se retirar para poder ter assim verdadeiramente uma busca, oração, talvez o Espírito Santo conduzindo ele para o crescimento, para estudar a palavra, para se fortalecer na fé. E diz o texto bíblico, se não me engano, em Gálatas, que 14 anos depois Paulo volta. 14 anos depois. Então, muitas das vezes, diante das frustrações, nós entramos, né, nos lugares, muitas das vezes, nós dizemos às vezes no quarto, né, no quartinho, a gente se fecha ali, mas às vezes aqueles lugares que Deus está, é o lugar que nós vamos ouvir verdadeiramente Deus falar conosco. Nós nos isolamos, né? A frustração é como se fosse uma nuvem escura que vem sobre nós, mas é o momento que nós podemos ouvir Deus falar conosco. É o momento que nós vamos ouvir Deus revelar qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida. E aquilo que Ele quer fazer é muito maior daquilo que a gente está querendo fazer. Quando Paulo voltou, ele já tinha escrito várias cartas. As cartas que nós lemos hoje do Novo Testamento, dos Evangelhos, foram escritas por Paulo nesse período. Ele estava lá e o Senhor tratando com ele, o Senhor falando, ministrando a vida dele, ele escrevendo essas cartas, que hoje são as cartas que nós lemos, que edificam a nossa fé. E quando ele volta, então, ele começa, né, a pregar, a ministrar, e o trabalho fantástico que Paulo fez. Abrindo caminhos, levantando trabalhos, levantando igrejas, e sendo perseguido. E ele, a partir do momento que ele tem essa experiência com Deus, ele reconhece que ele não é nada diante do Senhor. Talvez de início, eu me lembro de situações assim, às vezes que a gente vê pessoas que têm uma experiência com Jesus e rapidamente elas são colocadas na frente para contar seu testemunho, e de repente vem tanta coisa em cima daquela pessoa, dá um tempo, ela se afasta. Às vezes a pessoa não teve aquele tempo realmente para firmar a fé dela, e ela é colocada e vem toda uma pressão, vem toda uma cobrança, e a pessoa está naquele processo de transformação e começa a vir tanta cobrança, e a pessoa às vezes não consegue lidar com aquilo. Não está preparado ainda. Deus quer preparar para fazer algo maior. Então, se nós não entendermos isso, que aquela frustração é para um objetivo de algo muito maior que Deus quer fazer na nossa vida, nós vamos ficar na depressão, nós vamos ficar no sofrimento, né? Nós vamos ficar naquela condição ali, muitas das vezes até mesmo de enfermidade emocional. Alô? Amém. Glória a Deus. Acho que acabou a bateria, né? Não tem problema. Então, muitas das vezes a gente fica então naquela condição de chorar, de sofrer, sem entender que há um plano muito maior do que aquele meu plano. Se aquele projeto não deu certo, aquilo que eu planejei não deu certo, é porque Deus tem algo maior para a minha vida. Deus tem algo muito mais especial para a minha vida. Obrigada, irmã Saleta.
Então, quando os seus planos forem frustrados, é porque não era plano de Deus. Era o teu plano, por isso que ele foi frustrado. Porque os planos de Deus, eles não poderão ser frustrados na nossa vida. Quando os seus planos estão frustrados, é porque os planos de Deus estão avançando na tua vida. É porque aquele plano que você traçou, aquilo que você estabeleceu, não era o plano que Deus estava estabelecendo para você. E Deus não quer que você fique derrotado, que você fique cabisbaixa, mas que você olhe para Ele e busque entender, então, qual é o plano dEle. Se não é esse, eu não vou parar a minha vida, eu não vou deixar de sonhar, eu não vou deixar de planejar, mas, Senhor, qual é o teu plano, então? E Deus conduz, Deus direciona para que a gente realize o plano, o propósito que Ele tem para a nossa vida. O problema é que muitos de nós não sabemos lidar com a caverna da solidão, da frustração. Não sei se você já teve essa experiência quando você passou por uma situação de frustração que você não queria nem receber amigos em casa, não queria receber visita, aí eu quero ficar no meu canto, elaborando, né, aquele sentimento, aquelas emoções. A gente precisa ter esse tempo, mas a gente não pode demorar nesse tempo. A gente tem que sair desse estágio, a gente tem que caminhar, a gente tem que ir em frente. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos, nós sabemos lidar, né, com a solidão, com a frustração. É muito fácil confiar em Deus em tempos de prosperidade, de saúde, de abundância, de tudo aquilo que a gente desfruta. É muito fácil. É muito difícil a gente confiar que Deus está no controle da nossa vida quando nós estamos passando por momentos de dificuldade. Momentos que a gente está sendo provado na nossa fé. Momentos que a gente pode adorar o Senhor, dizer, Senhor, está difícil, mas eu quero adorar o Senhor, eu quero louvar o Senhor, eu quero dizer que o Senhor é o meu Deus, o Senhor reina na minha vida, que o Senhor é fiel, porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel, e eu confio na tua palavra. E começar a tomar posse dessas promessas, lembrar as promessas que Deus tem para nós e estarmos reagindo diante daquela situação. Paulo estava certo desde o princípio e que ainda estava certo até aquele dia da obra contínua de Deus, que Deus estava realizando na sua vida e na vida dos cristãos. Ele passou por tanta situação difícil na vida dele, por tantos planos que ele tinha que foram frustrados, mas ele sabia, ele tinha convicção no seu coração, Deus está no controle da minha vida. Deus está fazendo algo maior na minha vida. Deus está trabalhando para que um projeto maior seja estabelecido na minha vida. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, qual é talvez a frustração que você está tendo que lidar, mas Deus fala para você nessa noite, levanta a cabeça. O plano dele é muito maior, o projeto dele é muito maior. Ele não quer te ver abatido, abatida, Ele não quer te ver no sofrimento, Ele não quer te ver parado, estacionado, Ele quer te ver andando, Ele quer te ver caminhando, Ele quer te ver avançando. Porque Deus tem planos especiais para a nossa vida. Deus tem planos que Ele planejou desde quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor já planejou os teus dias. O Senhor já planejou algo importante para a tua vida. E todo o plano, todo o planejamento que Deus tem para a tua vida é para glorificar o nome dEle. Amém. É para glorificar o nome dEle. Se não glorificar o nome dEle, não é plano dEle na nossa vida. Talvez a gente fique lutando com tanta dificuldade, naquela situação, e muitas das vezes insistindo, e Deus está falando, me entrega. Deixa eu carregar isso para você. Deixa eu colocar o meu plano em ação na tua vida. Eu sempre falo que quando nós não sonhamos os sonhos que Deus tem para nós, por mais que a gente aparentemente seja uma pessoa que seja alegre e tudo, mas o nosso coração tem uma frustração. Eu falo que por muito tempo, devido à dificuldade que eu tenho tem gente que não acredita, mas de timidez para falar, diante das pessoas, para enfrentar as situações. E eu, por muitas vezes, por muito tempo no meu ministério, eu me escondia atrás das pessoas.
Eu dizia, vai lá, faz que eu te ajudo. Vai lá, eu faço e eu ajudo, faço tudo. Mas não, eu põe lá na frente. Como alguns falam aqui para mim, não me chama lá na frente para orar que eu não oro. E por muito tempo eu comecei a protelar, e eu senti no meu coração que Deus queria que eu desse passo de fé, que eu desse passo confiando nele, porque não era na minha força, na minha capacidade, mas era no poder e na unção do Espírito Santo de Deus, e aquilo que eu falo. Quando eu me coloco à disposição, é o Senhor que vai usar a minha vida, não sou eu. Claro, eu tenho que fazer a minha parte, sim. Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar intimidade com Deus, eu tenho que fazer a minha parte. Mas Deus vai fazer a parte dele. E chegou um tempo no meu ministério que eu estava achando que eu estava ali porque eu queria, que não era um plano de Deus, porque eu não sentia alegria no meu coração e sentia que tinha algo que precisava acontecer. Então Deus começou a falar comigo. Você precisa dar passos, né? Você precisa caminhar para que eu possa cumprir o meu plano na tua vida. Então, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, quando nós vivemos dentro de um plano que Deus tem estabelecido para nós, há alegria no nosso coração. A alegria, a prazer de realizar, né, aquele projeto. Eu estou dando um exemplo da minha vida em relação a ministério, mas tem muita gente que em relação às vezes a uma profissão. Algo que você desistiu de sonhar, que você desistiu. Tem. Às vezes algo que você, né, frustrou aquele plano e Deus tem algo para você ali naquela situação e você, né, se isola, se fecha, não quer mais tentar, não quer mais, de repente, né, perseverar naquela situação. Porque tem situações, a gente tem que aprender a discernir as coisas. Tem situações que a gente sente que realmente não é. Deus não quer aquilo para mim. Eu quero, eu insisto, mas eu sinto no meu coração, Deus não quer aquilo para mim. E tem situações que nós enfrentamos batalhas espirituais. Existe batalha espiritual para tentar interferir naquilo que Deus está fazendo na tua vida, naquele plano, naquele projeto. Então nós temos que ter discernimento no nosso coração em relação às coisas que nós sentimos, as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Se é uma batalha espiritual, nós vamos orar, nós vamos buscar ajuda e apoio em oração, vamos reagir diante daquela situação e o Senhor vai trazer vitória. E às vezes a gente desiste. Então a gente precisa ter discernimento, né, das situações que nós estamos vivendo naquele momento. Então, como diz aqui o verso, né, 8 e 9, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, estava tudo desanimado, não tinha mais sonho, não tinha mais plano de vida, não tinha mais projeto. E Deus chega e fala, os meus planos são muito maiores do que os planos de vocês. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você tem sonhado. Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus está muito além daquilo que a nossa capacidade humana pode entender, pode interpretar. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Deixa Ele conduzir, né, o teu barco, como nós estudamos alguns dias atrás. Deixa Ele no controle do teu barco. Entrega o controle, nós estudamos esse texto na nossa célula, né? Entrega o controle, né, do teu barco na mão do Senhor. Deixa Ele conduzir a tua vida. Se tem algo no teu coração que de repente você sente que está... Você identificou que é algo que você sente que tem um bloqueio por algo que não aconteceu. Nós queremos orar por você, né, nesse momento, para que você possa entregar ao Senhor. Para que você possa, né, apresentar diante dEle e dizer, não, eu vou em frente porque eu sei que o que Deus tem para mim é muito maior. E Deus tem. Nós não somos fruto de um acaso, estamos nesse mundo e tudo vai passar. Não, tudo vai passar sim. Mas Deus quer realizar o plano dEle na tua vida, que é muito maior do que aquilo que você tem pensado, você tem sonhado. Basta você abrir o teu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu aceito. Como eu tive que fazer um dia. Com medo, com insegurança, mas Senhor, eu confio que aquilo que o Senhor tem é melhor para a minha vida.
E muitas vezes nós achamos que aquilo que nós temos é o melhor para nós. É uma prova de confiança, de confiar naquilo que Deus está falando para nós. Amém? Nós queremos orar, queremos colocar diante do Senhor neste momento, né, a tua vida, a minha vida. Vamos colocar diante do Senhor e eu quero que você reflita se você lembrou de alguma situação que você precisa entregar para Deus, né, nessa noite, algo que você sente que você precisa dizer: não, Senhor, eu aceito continuar essa batalha, porque os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores para a minha vida. Amém? Coloque-se em pé. Glória a Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Eu quero que você reflita, que você pense o que você tem que entregar para o Senhor, né, nessa noite que você identificou no teu coração. Oh Jesus, cremos, Pai, que o Senhor tem coisas grandes e tremendas para a vida dos teus filhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque os teus sonhos, Senhor, são muito maiores do que os nossos sonhos. Oh Jesus, obrigado, Senhor, porque não consegue chegar no nosso entendimento humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor está falando conosco, Pai, nesta noite. O Senhor está falando com a tua igreja, Senhor, nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai querido, a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, talvez, Pai, eles estão até pensando, Senhor, em entregar tudo, em desanimar, em voltar atrás. Mas o Senhor fala nesta noite que é só o começo, que Deus tem algo muito maior para realizar. Que se não se realizou, que se não se concretizou, é porque não era um plano do Senhor, é um plano teu, pessoal, mas o plano do Senhor, ele será estabelecido, porque nada poderá frustrar o plano que o Senhor tem para a sua vida. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro, Senhor, meu Deus, que nesta noite o teu Espírito Santo venha com o teu óleo, Senhor, ministrar sobre o coração dos teus filhos. Senhor, tira toda a frustração, tira toda a desilusão, tira, Senhor, todo o sentimento de perda, todo o sentimento de derrota, Senhor, que talvez o teu filho, a tua filha tenha carregado, Senhor, meu Deus, tira. Deus, traz o teu óleo de alegria e cura os corações aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que este óleo venha, Senhor, meu Deus, sendo derramado sobre o coração, sarando, Senhor, meu Deus, as emoções, sarando, Senhor, as feridas na alma que foram provocadas através das frustrações, um sonho que não deu certo, um projeto que não se realizou. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor restaure, Senhor, nesta noite. Tira todo o peso, tira toda a tristeza, tira toda, Senhor, a angústia do coração dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Pai querido, para que venha a graça do Senhor. Senhor, meu Deus, para que venha o óleo de alegria. E o teu filho, Senhor, a tua filha, volte, Senhor, a sonhar aos sonhos de Deus. Volte, Senhor, meu Deus, a desejar, a reviver os sonhos de Deus para a sua vida. Deus, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, meu Deus, para que, Pai querido, portas sejam abertas. Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que se sentem paradas, estacionadas, não conseguem dar passo. Em nome de Jesus, que haja uma ação sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, que venha, Deus, um encorajamento do teu coração ao coração, Pai, do teu filho, da tua filha. E em nome de Jesus,
que ele sinta a ousadia do Senhor para continuar na caminhada, Senhor, levantando a cabeça, olhando para o Senhor, olhando para o alvo que é o Senhor, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o Senhor, que é o autor e consumador, Deus, da nossa fé. Pai, no nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, que toda tristeza seja, Senhor, retirada, toda tristeza saia, toda opressão que Satanás tem lançado por causa da tristeza, por causa da frustração, que seja quebrada em nome de Jesus. Todo peso seja quebrado em nome de Jesus. Deus, alivia, traz, Senhor, este óleo, o óleo que cura, Senhor, o óleo que cura, o óleo que restaura, Senhor, em nome de Jesus. Deus, e que os teus filhos, Senhor meu Deus, sejam mais do que vencedores, caminhem em vitória, Senhor meu Deus, neste plano, neste projeto teu, em nome de Jesus. E aonde eles forem, que o nome do Senhor seja glorificado, seja no trabalho, seja na profissão, seja dentro da família, que o nome do Senhor seja glorificado através, Amém, Senhor, dos teus projetos, dos teus planos na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo, restaurando, Pai, nesta noite. Nós te adoramos, ó Pai. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, obrigado, Espírito Santo de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós logo mais estaremos encerrando o culto, mas eu senti no meu coração, talvez você tenha uma situação que você precisa compartilhar, para alguém orar com você. A gente vai estar aqui no final do culto, se você quiser fazer isso, a gente vai orar com você. Tem situações às vezes que a gente precisa compartilhar, para que Deus possa agir na situação. Deus já agiu na tua vida, amém? Você crê nisso? Amém? Você quer sonhar os sonhos de Deus para a tua vida?